Olá, boa tarde. Começando mais uma live pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Campos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos abordar o tema de registro de candidatura e as novas reformas eleitorais. O meu convidado hoje é uma pessoa muito especial para mim, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar algumas vezes em parceria, que é o Dr. Luiz Paulo Viveiros de Castro. Dr. Luiz Paulo é atuante no direito eleitoral, é professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, é autor do livro O Caminhos Descaminhos de Santiago da Compostela e, acima de tudo, é um grande amigo pessoal, um profissional de extrema competência. Quem o conhece, quem já teve a oportunidade de ver o brilhantismo das suas sustentações, sabe bem o que eu estou falando e acho que será uma live muito proveitosa. Só esperar o Dr. Luiz Paulo, já vi que ele já está online. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Dr. Luiz Paulo, vou convidá-lo aqui para entrar comigo. Estamos aguardando. Olá, Dr. Luiz Paulo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver Tá se aqui. dessa vez acerto. Tá dando para ouvir? Tá dando? Eu te escuto bem. Você me escuta bem? Tá, não, tô escutando bem, te vendo bem. Então tá ótimo. Então, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite aqui da OAB Campus. É uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu estava apresentando o currículo do senhor, e o senhor foi muito modesto, me dá só alguns trechos. Nós sabemos que o senhor é um ícone no direito eleitoral, eu tenho uma grande admiração pelo senhor, sou tiete, todo mundo sabe, e convidei o senhor para falar um pouquinho para a gente sobre o direito, sobre o registro de candidatura e as reformas, né? Porque a gente sabe que para que a gente comece a pensar em ser candidato, a gente primeiro precisa ter as condições de registrabilidade, né? As condições de elegibilidade, o que seriam as condições de registrabilidade? Possuir as condições de elegibilidade e não incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. E além de outras coisas, eu vou passar a palavra para o senhor possa conduzir da maneira que o senhor bem entender, que eu acho que o senhor sabe melhor que eu, bem mais uma temática mais didática para isso. Agradecer a presença do Dr. Ricardo Pereira, né, desembargador do TRE, do nosso presidente da OAB Campus, e passo a palavra para o senhor, doutor Luiz Paulo, para que o senhor possa falar um pouquinho para a gente sobre o registro de candidatura. Bom, muito obrigado pelo convite, pelo lugar. Obrigado pelos elogios, que eu sei que se deve só a nossa, já não vou dizer antiga, porque você é muito nova, né? Mas nossa amizade de alguns anos já, né? No TRE. Quer dizer, nos conhecemos, inclusive, no TRE, né? Lá se vão alguns anos, muitos para mim, para você nem tanto, porque você ainda é muito nova. Mas, registro de candidatura. Registro de candidatura, em princípio, seria uma coisa meramente burocrática, não teria muita discussão em cima do que diz a lei, né? Nós temos a 6490 com a questão das inelegibilidades, né? Portanto, impedimentos ao registro de candidatura, e nós temos a 9504 e o pouco Código Eleitoral com, vamos dizer assim, as regras burocráticas, documentação que é necessária apresentar, certidões, a ata da convenção partidária, ser escolhido na convenção, apresentar as certidões negativas todas, a desincompatibilização. Então, são coisas basicamente burocráticas, né? Não seria nem uma questão tanto da advocacia, né? O que o advogado eleitoral tem de estar atento no registro de candidatura, né? Em primeiro lugar, a experiência, muito embora se pense que a experiência em direito eleitoral é uma coisa muito importante, isso é muito relativo, porque o direito eleitoral talvez seja o ramo do direito, entre todos os ramos do direito, o que mais traz insegurança jurídica. Por quê? Primeiro, a própria composição
dos tribunais eleitorais, e mesmo da zona eleitoral, é diferente de todas as outras áreas do direito, porque a composição dos integrantes das cortes eleitorais é temporária, né? São mandatos, né, de 2 anos, e não é, a modificação não acontece todo o tempo, né? Cada um tem o seu prazo de mandato. Então, entre uma eleição e outra, você tem composições diversas, com pessoas diversas e, portanto, com entendimentos diversos, né? Quem não milita no direito eleitoral tem dificuldade até de entender as resoluções, né, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Se tem a lei, por que a cada eleição tem que ter resoluções, né, regulamentando aquelas eleições? E as resoluções valem só para aquela eleição. Se a lei mudou, e muda praticamente quase toda eleição, mas muda pontualmente. Um detalhe, outro, né? Não haveria a menor necessidade de ter uma resolução para registro, uma resolução para propaganda, uma resolução para isso ou para aquilo, né? Se a lei é a mesma, né? As leis, Código Eleitoral, a 9.504, a Lei Complementar 6490, né? O Código não tem tantas leis, né, diferentes e tantas leis novas que precisasse regulamentar a cada eleição. E, dependendo do entendimento majoritário daquela composição, daquele momento, tudo que você achava que sabia e tinha segurança para advogar, né, numa campanha, né, já não serve mais, né? Então, muda. Agora mesmo, uma discussão bastante interessante, num congresso no Rio Grande do Norte, a professora Maria Cláudia fez uma apresentação muito interessante sobre a questão da ineligibilidade superveniente, né? E essa modificação com a 13877, que modifica o normeador do Código Eleitoral, e cria uma situação bem interessante, né? Porque você, tradicionalmente, não pode, no momento do registro, impugnação ao registro de candidatura, né, você tem aquela situação que antigamente era muito claro, né? A situação, o pessoal comparava com photochart de corrida de cavalo, né? Naquele momento, se você estava elegível ou inelegível, aquilo definia, né? A questão da elegibilidade superveniente pode ser, em decisões do TSE, ora até a data da eleição, ora até a data da diplomação. Quer dizer, muito embora exista isso até simulado pelo TSE, continua havendo decisões... Uma transformação na jurisprudência, né? Exato. E a jurisprudência transforma para um lado e para o outro, e com outra composição modifica de novo, né? E um tema interessante, o que foi alegado em impugnação a registro de candidatura não pode vir a ser novamente alegado em recurso contra a expedição de diploma, né? Isso acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque, embora dê uma segurança, olha, isso já foi alegado no registro de candidatura e, portanto, não vai poder ser mais aqui, já está definido, né? Isso leva a uma possibilidade, né, não de fraude, mas um artifício, né, que é uma pessoa que tenha legitimidade para impugnar um registro de um outro candidato, principalmente candidato proporcional, né, ele não se utiliza dessa possibilidade. No registro, ele não entra com impugnação e aguarda o resultado da eleição.
Depois da eleição, aquilo não foi arguido em registro, ele entra com recurso contra a expedição do diploma. Seria uma interpretação contrária ao senso, né? Exatamente. Do que a lei diz. Eu não fiz Exatamente. por questões de estratégia lá, eleitoral, faço fazer aqui. Né? Exatamente. Isso passa a ser uma arma, enfim, não vou dizer, não é ilegal, de jeito nenhum, não é legal, mas com um fim, vamos dizer assim, meta legal. Porque se eu impugno o registro, na impugnação do registro, no momento correto, né, e ele não consegue o registro, tem rejeitado, os votos dele, mesmo ele recorrendo, esses votos são apartados e, no final, vão ser nulos, aqueles votos não existiram. Se eu guardo essa estratégia, eu guardo essa carta para usar só no recurso contra a expedição de diploma, os votos dele vão para a legenda. Quer dizer, então, na verdade, isso possibilita, não vou chamar de fraude, mas quase que uma fraude, pelo menos a vontade do eleitor, né? Porque ele foi eleito e, na verdade, quem vai assumir vai ser um que não foi eleito, seria um suplente. Né? Mas por quê? Se aproveitou dos votos do eleito que não teve o seu registro impugnado, né? E teve, na verdade, o seu registro cassado em recurso contra a expedição do diploma. Né? Então, posso fazer um recorte? Claro. Porque, olha só, realmente é uma brecha processual que nos traz uma reflexão, uma forma de atuar, até por questões de estratégia mesmo, como o senhor bem disse, né? Porque numa candidatura majoritária a gente não teria esse problema. Tanto, apesar dos efeitos de um recurso contra a expedição de diploma gerar um tipo de efeito e a impugnação ao registro de candidatura gerar outros, a questão de votação não traria muito esse problema. Mas na proporcional traz. Eu estou fazendo esse recorde do Paulo, porque eu estou vendo que tem muitos colegas que não militam na área, então talvez estejam perdidos no que a gente está falando. Porque o que ocorre? Quando você tem um registro de candidatura impugnado numa eleição proporcional, a gente acaba... existe a candidatura subjúdice, né? Que no final os seus votos não são computados na legenda para que se forme aquela lista de candidatos eleitos, né? O professor Thales Tácito chama de teoria dos votos engavetados. Seu voto fica engavetado até a decisão final. Se a decisão final lhe for favorável, eles computam para a sua legenda. Se não for, esquece, nulo. Com essa alteração que foi feita, salvo engano, no parágrafo 10º do artigo 11 da 9.504, acho que foi isso mesmo, né? Ele abre a possibilidade de dizer o seguinte: olha, você não alegou o que você poderia ter alegado na época do registro, porque se você alegar na época do registro, no R7 você não vai poder fazer, que é o registro contra a expedição de diploma. Então, por estratégia do próprio partido, e aí quando a gente vê essa questão, é muito parecido com fidelidade partidária, né? Eles começam a brigar dentro da própria legenda para um tombar o outro e conseguir a cadeira, e aí você vê exatamente isso. Não, vou ficar quieto, eu sei que ele tem um probleminha ali, que pode no final né, tombar a candidatura dele, mas eu vou deixar, porque se eu impugnar ele agora, os votos não vão para a legenda e a capa automaticamente me prejudica também, porque eu estou na mesma legenda. E se a legenda não fizer determinado o coeficiente eleitoral, eu posso, inclusive, não ser eleito. Então, vou deixar passar. Se ele for eleito, aí sim, aí eu vou lá e entro com recurso contra expedição de diploma, né? É uma inelegibilidade superveniente. Não, na verdade, não seria uma inelegibilidade superveniente, se a gente parar para pensar, porque ela já existia, antes do registro, né, de candidatura. Porque se eu estou falando de uma inelegibilidade superveniente a quê? Ao pedido de registro. Se eu digo que ela não pode, se ela é alegada no momento de registro, não poderá ser alegada na sede, na verdade, eu acho que a gente acaba um pouco tirando essa questão da inelegibilidade superveniente. E por questões de estratégia, pode haver essa questão, inclusive, de uma fraude, né, entre aspas, que aí a gente vai ter uma grande discussão jurídica, inclusive em relação ao tribunal, para ver como vai se comportar em relação a isso. Né? Acho que é um grande desafio. Eu já li alguns artigos, inclusive, alegando a inconstitucionalidade desse trecho. Né? Não é isso?
Não, e como você falou, na eleição majoritária, isso não tem sentido nenhum. Pelo contrário, na eleição majoritária, se eu tenho elementos para impugnar um registro de candidatura, eu vou querer fazer ele logo, né? Primeiro, porque se eu conseguir a tempo, eu tiro um concorrente, né? E, mesmo que eu não consiga, em havendo o processamento da impugnação ao registro, eu, de uma certa maneira, enfraqueço aquele candidato em termos de campanha política, né? Sim. Agora, o proporcional não, né? O proporcional, o que é até interessante, o meu concorrente, enquanto candidato proporcional, não é o candidato do outro partido, é o candidato do meu partido, né? Eu estou concorrendo, na verdade, né, com os meus copartidários, né? Porque dentro daquela massa de votos, da soma da legenda, é que vão ter os eleitos, né? Então, isso vira um trunfo, né, guardado em má-fé, não tem dúvida que é má-fé, né? Só se o conhecimento fosse superveniente, né? Mas não é. Já se sabe daquilo, tá, deixou passar em branco, passou o registro dele, foi homologado a candidatura, etc. e tal, e eu vou deixar, depois do resultado, né, eu vou deixar para fazer ou não. Se ele teve menos votos do que eu, não tem problema, não me interessa. Agora, se ele teve mais votos, é eleito, e se eu conseguir caçá-lo, o voto dele vai valer para a legenda e, portanto, vai me eleger, né? Quer dizer, isso é uma coisa que deveria ser melhor pensada, né? Até pelo seguinte, antigamente, fora o recurso contra a expedição de diploma, a impugnação de mandato eletivo, né, que é uma previsão constitucional, né, era muito restrita enquanto possibilidade de cassação de registro, né, porque era considerado que a fraude que é prevista era considerada a fraude ao eleitor, né? Então, eram muito poucos casos que cabiam, né, a impugnação de mandato eletivo. E, de 2 eleições para cá, começou a surgir largamento desse conceito que seria a fraude, né? E que praticamente qualquer tipo de fraude. Quer dizer, então, a impugnação do Banalizou, mandato né? eletivo, exato, está virando o quê? Uma IJE, sem É. limite, quer dizer, com outro limite de tempo, né? Eu, então, passo, olha, o que eu não conseguiria, o que eu não fiz no IJE até a diplomação, né, eu transformo aquilo, olha, é fraude. Ora, qualquer ilegalidade, né? Então, essa última eleição aconteceu, a última eleição municipal já teve, e na eleição geral também, a questão da considerar fraude passível de impugnação ao mandato eletivo alguma ilegalidade na convenção partidária. Então, isso, por exemplo, com cota de gênero, né? Essa Isso é seria um uma risco pergunta. muito grande, né? Isso é um risco muito grande, porque na proporcional agora não tem mais coligação, mas em 2016, por exemplo, que teve 3, 4, 5 partidos se coligam, né? Num dos partidos, que eu não conheço as pessoas, teve lá uma candidata laranja para compor a cota de gênero, né? Muito bem, eu estou fazendo a minha campanha, vou para os meus eleitores, sou bem votado, sou eleito. Aí surge uma denúncia de uma fraude, né, que seria a candidatura laranja de cota de gênero, de um outro partido coligado. Ou seja, cairia toda a chapa dentro. Isso tanto vale se for outro partido ou o meu próprio partido. Eu me ofereci para concorrer, fui para a convenção, estou fazendo a minha campanha, não tenho nada a ver com aquela pessoa, né, enfim, que se dispôs a lançar uma candidatura, pode ter sido a pedido de alguém do partido, ou desistiu no meio, enfim, Que acontece porque muito, agora né? também o Ministério Público. E o que acontece? A pessoa desiste, né, porque não teve recurso, ou não teve apoio do partido, ou não tinha votos em eleição municipal, né? E aí aquela pessoa abandona. Aí tem
meia dúzia de votos só. Né? Aí vem o Ministério Público e diz, não, se ela só teve isso de voto, é porque era laranja. E nem sempre é assim. E agora, com essa possibilidade, uma coisa é o Ministério Público entra com ação, acusando de ter sido laranja, etc. e tal, isso é falsidade. A penalidade não vai ser só para ela. Se entra com recurso para suspensão de diploma, se consegue anular a convenção, vai ser para todo mundo que não teve qualquer participação nisso. Quer dizer, isso é um risco muito grande. Né? Você vai o quê? Você, candidato, vai ser obrigado a fiscalizar todos os candidatos que pediram o registro da sua legenda. Quer dizer, é uma coisa muito, muito complicada. Né? Isso a gente está vendo que acontece cada vez mais. Isso. É lógico que a cota de gênero é uma coisa que tem que ser incentivada a continuar, tem, enfim, se valorizar isso, mas a realidade, principalmente em municípios menores, é que não se tem, em todos os partidos, né, uma quantidade de efetivas candidatas mulheres. Então, você fica quase que forçando as pessoas a aceitarem, né, para preencher a nominata. Né? E muitas vezes... Isso é muito importante, né, doutor Luiz Paulo, porque a gente que já advoga em eleições bem atrás, né? Salvo engano, essa alteração foi de 2006, se eu não me engano. Antes a gente tinha a cota de gênero, né? Mas a gente podia ou não preencher a vaga. Eu reservava os 30%, não preenchia. E o meu DRAP ia, né? DRAP é o demonstrativo de registros partidários. E ele ia. Hoje não. Hoje eu não tenho a possibilidade de deixar vazio os 30%. Eu sou obrigada a preencher os 30%. Então, se eu só posso registrar na medida 70-30, no mínimo. Não é isso? Então, isso aí. Eu me lembro que quando mudou isso foi uma confusão generalizada, porque antigamente, quando a gente não conseguia convencer, e é muito difícil convencer realmente a participação feminina, inclusive já fiz uma palestra na OAB Campos sobre isso com a Comissão de Direitos da Mulher, não só por falta de vontade feminina em participar, mas por falta, inclusive, de financiamento das campanhas femininas, que a gente vê que realmente a gente avançou muito na legislação, né, no financiamento de campanha, que impôs, né, uma reserva, e agora a reserva também nos diretórios partidários, mas, enfim... Para além de tudo isso, ainda é muito tímida a vontade da mulher de vir como candidata, né? E ainda é muito tímido. Esse incentivo ainda precisa ser feito em um debate mais ampliado. E aí, quando a gente fala na candidatura laranja, que é o que vem também para regularizar situações que a gente sabe que existia, né? A gente, como advogado, sabe. A gente vira para o nosso cliente, para o presidente do partido, e fala: olha, a sua composição aqui não está correta, você precisa preencher com gente, você tem que ter, ou então você tira candidato e a gente faz aquela matemática. E aí a composição partidária é feita de acordo com o que o partido deseja fazer. E muitas vezes realmente existem mulheres que entram para ajudar até ou para viabilizar a candidatura masculina. E aí, quando isso acontece, e às vezes aquela chapa não tem nem conhecimento que isso está acontecendo, e quando vem uma ação de denúncia para uma candidatura laranja e cai a chapa inteira, até quem não participou daquele ato acaba sendo prejudicado. Então, eu acho que é nesse sentido que o senhor está fazendo esse juízo, não é isso? E é interessante o seguinte, de repente, vamos supor, você tem uma ou duas mulheres candidatas laranja. E você tem, no resto da composição, mais duas ou três mulheres candidatas efetivas. No final, você elege, vamos supor, um determinado partido, elege 3 mulheres vereadoras daquele partido, né? E um homem. O fato de ter tido essa laranja pode vir a caçar o registro, a cassação do registro, 3 mulheres eleitas. Quer dizer,
Seria um contrassenso, mas é uma possibilidade, né? Quer dizer, então, lógico que tem que ter fiscalização, lógico que tem que ter punição, mas é muito complicado você poder usar isso para anular, né, a própria convenção, porque o que cairia seria o DRAP, né? Então, pegaria todo mundo que foi eleito, que não participou daquela fraude, né, e, inclusive, representantes do gênero. Quer dizer, é uma coisa muito sem sentido, né? A firmeza na fiscalização e no controle disso, de fraude à cota de gênero, não pode ter como consequência, né, a redução da participação da mulher, né? Porque a mulher que foi eleita legalmente, tanto que ela teve voto, né, perderia o registro por conta enfim, tanto de uma pessoa que era laranja mesmo, como de uma pessoa que, olha, no meio desistiu, né? Há pouco tempo teve um caso aqui no município, aqui do Rio, no interior, que uma candidata, ela já tinha se candidatado em outra eleição, tinha tido um número pequeno de votos, mas tinha se candidatado, e a candidata era paraplégica. Na outra eleição, o partido tinha fornecido um carro com motorista para ela fazer a campanha. Nessa eleição última, o partido não tinha condição, disse que não tinha condição. Ela desistiu. Desistiu por impossibilidade de fazer campanha, se locomovendo só de cadeira de roda, é um município com área rural, etc. e tal. Ela desistiu. O Ministério Público botou, se desistiu, não, se não fez campanha, se não teve voto, é porque era laranja, né? Você diz, não, olha, está aqui, olha, ela já foi candidata antes, teve voto, né, na outra eleição, não para se eleger, mas teve voto, e essa situação específica, né, não interessa. Se teve pouco voto, é laranja, né? Então, como é que você também vai incentivar a participação feminina se você, vamos dizer assim, tem que incentivar a pessoa a concorrer, é porque, em princípio, aquela pessoa não tem um eleitorado próprio dela, né? Tanto que nunca concorreu, etc. e tal. Então, é natural que você tenha candidatas com pouco voto, né? Até porque é a primeira vez que concorre, né? Dos dois gêneros, né? É comum, né? Dificilmente, a não ser que a pessoa tenha uma outra atividade, que tenha popularidade, que tenha alguma coisa, ou o artista, ou uma pessoa que por um motivo ou por outro apareceu, né? A pessoa eleita pela primeira vez que concorre, você sabe que não é muito comum, né? Então, esse risco de vamos dizer, caçar toda a chapa por conta de um que às vezes nem fraude por conta de um evento, né? Olha, a pessoa teve pouco voto. Se o homem teve pouco voto, ninguém vai dizer que era para ocupar, compor a legenda, né? E a gente vê gente que realmente tem pouco voto. E me lembro muito de uma eleição, ainda na época, eleição com voto de papel, a maior zona eleitoral do Estado era no Rio Centro, né? E tinha uma candidata super empolgada, que a gente ficava acompanhando, era delegado de partido, acompanhando as mesas para ver a contagem dos votos, e ela dizia, quando chegar ali, naquela zona eleitoral, é o meu bairro, eu vou estourar. Aí, bom, chegava lá, não tinha um voto dela. E foi. Quando chegou no lugar, falou, não, agora não. Agora é o meu condomínio. Aqui eu vou estourar. Ela teve um voto. Ela falou assim, caramba, minha mãe não votou em mim. Porque ela morava com a mãe e nem a mãe tinha votado nela. E ninguém podia, mas não existia cota de gênero, né? Quer dizer, sempre teve gente que, olha, independente de cota, não vai ter voto, né? Ou vai ter 3, 4, 5 votos, né? Agora, o Ministério Público Eleitoral, infelizmente, parte do princípio que se é mulher e teve pouco voto, era laranja, né? Então, isso é uma coisa que é preocupante. Os partidos mesmo têm que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente, no direito eleitoral, o sentimento, eu acho que de todo advogado que milita na área, é que a gente tem que conviver sempre com a razoabilidade, porque é tudo muito complexo no processo eleitoral. Do mesmo modo que você tem que combater
a fraude com candidatura laranja, você também tem que pensar naqueles que não participaram da fraude, mas que estão todos juntos no mesmo DRAP. Ou as situações que levaram aquele candidato a não ter nenhum voto. Tem um comentário de um colega que não deu para eu ler o nome, que fala que teve um município que teve vários candidatos com 0 votos, que elegeria um vereador com 250 votos. Então, no eleitorado, que você elege um vereador com 250 votos, é praticamente comum que tenha candidatos com poucos votos, 0 votos, nem ele votou nele mesmo, né? Então, a gente fica até sem saber para que participou da eleição, porque pelo menos o voto dele deveria ter, né? Mas, enfim. Em termos, porque quando ele chega no meio da campanha, está vendo que não vai ter a menor possibilidade. Praticamente desiste, né? Inclusive, é muito comum, isso você também deve ter essa experiência, com certeza, o candidato entra animadíssimo, achando que vai abafar. Na campanha, está convencido, porque é óbvio, tem um vizinho, o amigo, todo mundo diz, não, estou com você, claro que vou votar em você, e não vai votar, né? Ele se desencanta. Teve pouquíssimos votos. O que ele faz? Deixa para lá, diz que nunca mais quer saber disso, abandona, não entrega a prestação de contas, né? E, não, mas eu não quero mais saber disso. Passa 2 anos, vem ele de novo, que dessa vez ele vai ter, e aí você tem que dizer para ele, olha, você está inelegível. Você teve conta não prestada, né? Ah, mas aí foi o partido, foi o contador, foi o advogado, não foi ele que abandonou por decepção mesmo. A mosca azul a picar enfim. Agora, ainda em registro de candidatura, essa instabilidade das decisões dos tribunais eleitorais também gera, vamos dizer assim, uma insegurança, porque o advogado, você conhece a lei, você examina a situação do pretenso candidato e você diz, não, você não tem nenhuma inelegibilidade, né? Ah, mas olha aqui, eu tenho essa condenação aqui num processo de improbidade administrativa. Você diz, tá, mas vamos ver qual é a decisão. Olha, não transitou em julgado, ainda tô recorrendo, né? Mas o que houve? Você teve ato de improbidade, foi doloso, você teve... Ah, foi o artigo 11, né? Aí você diz, e tal, mas teve enriquecimento ilícito? Não. Teve prejuízo ao erário? Não. Aí você vai ler a lei e diz, olha, não, você não está incluído nisso aqui não, porque tem de ser famosa lista do TCE. Tem de ser ato doloso de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito e dano ao erário. Não, está aqui. Aí você vai ler o acórdão, olha, não teve enriquecimento ilícito, não teve dano ao erário, foi simplesmente aquela do genérico, né? Do genérico e atos contra os princípios da administração. Aí você diz, não, isso aqui não tem nenhum. Ou ele vai, faz o registro de candidatura, o Ministério Público entra contra. E você diz, não, isso aí é tranquilo. A lei é de uma clareza, e você vai, olha, tem que ter aqui, olha, que causa lesão ao erário, enriquecimento ilícito. Aí vai o Tribunal Eleitoral diz, não. Examinando o acórdão lá do TJ, ou se foi federal, não federal, eles não falam, não condenam nisso, mas examinando o que tem naquele processo, que esse ato, sim, Nando, se adequa. E tivemos esse caso aqui na eleição passada no estado do Rio, né? O prefeito de Maricá, o Aston Quaquá, né? Ainda está recorrendo, ainda está no STF, né? Mas teve os votos anulados, né? Por condenação que não expressava o ato doloso de improbidade administrativa que causa prejuízo horário de enriquecimento ilícito, como a lei determina, né? E que a gente tem que entender que são leis que são restritivas. Então, onde a lei
não restringiu, não cabe ao intérprete restringir. É o que a gente mais fala em tribunal e é o que menos acontece. Porque eu tive um caso também bem parecido. Aqui, inclusive na eleição municipal, o cliente procurou, me trouxe toda a documentação, na época ele era, salvo engano, respondeu para o TSE por ter enviado fora do prazo prestação de contas, aquilo que não dá problema nenhum, apenas aplicação de multa, né? O TSE encaminhou para o Ministério Público avaliou, o Ministério Público deu parecer pela não ocorrência de nenhum tipo de ato de improbidade administrativa, pediu, inclusive, o arquivamento do inquérito, o inquérito foi arquivado, o arquivamento do inquérito foi confirmado pela Procuradoria Regional, ou seja, afastou-se todo tipo de, inclusive, suspeita de improbidade do caso do cliente. O cliente trouxe o processo inteiro para mim. Não, você pode ficar tranquilo, você pode registrar sua candidatura, que você não terá problema, até porque se você já foi, você nem respondeu a ação, porque o Ministério Público entendeu que não havia ato, não tem por que barrar sua candidatura. Para minha surpresa, e a gente sabe que nesse caso de registro de candidatura, o Ministério Público não precisa entrar com nenhuma impugnação, né? O juiz pode, inclusive, julgar, apesar de eu discordar disso, mas faz. E o que aconteceu? O juiz negou registro ao meu cliente pelo simples fato do nome dele constar na lista encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado. E isso gerou um transtorno na candidatura do cliente muito grande. Obviamente, o TRE reformou, dizendo que não tinha cabimento nenhum, que ele não incidia sobre ele nenhuma causa de inelegibilidade. Só que essa decisão no TRE... Ele passou a campanha toda, certamente... Subjúdice. Os concorrentes dizendo, olha, vai jogar teu voto fora, porque ele não vai ter condição. Exatamente. E o que acontece? Esse julgamento ocorreu após a eleição, inclusive. Ou seja, os votos dele sequer foram computados no dia da eleição. Esse julgamento ocorreu quase 2 meses após a eleição. E aí teve que refazer o cálculo todinho, porque aí, né, volta o cálculo e você refaz. Então, assim, são situações muito complicadas, até para a gente que é advogado, quando o cliente nos procura e a gente analisa a lei falando, aí a gente tem uma decisão exatamente contrária a tudo aquilo que a gente faz. A gente sabe que a gente vai conseguir reverter de acordo com a lei, mas a gente sabe que a gente muitas das vezes não vai conseguir reverter dentro de um prazo de campanha de 45 dias. Não, e aí o problema está arrumado. E às vezes não vai conseguir reverter em prazo nenhum. Vai perder muito, embora a clareza da lei, né, seja no sentido contrário, vai perder. Você lembrou, o TCE é a mesma coisa. Quer dizer, tanto em improbidade administrativa, o TCE, uma multa no TCE, né, normalmente por atendimento fora do prazo, né, o ordenador de despesa sempre tem esse tipo de problema, ou não recebe, ou não cabe, ele é um ordenador de despesa, mas aquele esclarecimento, quem tem que dar é um determinado departamento técnico, isso é muito comum em prefeitura, né? Atrasa aquilo, leva uma multa, 5 mil FIR, etc. e tal, sempre aquela coisa. Isso bate na mão do Ministério Público, que diz não, opina pelo indeferimento, aquela condenação, aquilo dali é um ato de improbidade, né? Ou então, tem também um caso, o Ministério Público entrou com requerimento de informações, o prefeito demorou a dar as informações, o Ministério Público entrou com ação civil pública em improbidade administrativa, né, pelo não atendimento à requisição. E não era nada uma coisa que se tivesse, não, era uma fraude, estava escondendo aquilo. Não, a questão da burocracia, simplesmente demorou a atender. Isso foi considerado ato de improbidade, ficou inelegível, né? Quer dizer, então, muito embora aparentemente as exigências de um registro de candidatura sejam simples, né? A lei está muito clara, a inelegibilidade da 6490 você entende perfeitamente, apesar da má técnica de redação legislativa da 6490, né? Aquela, para presidente, o igual a esse, menos aquele, para vereador, o mesmo que o prefeito, tirando isso, enfim.
a confusão da leitura, você lê e relê, volta atrás para saber o que é, mas tem essas surpresas, né, que você não pode dar uma garantia, né, para o cliente de dizer, olha, isso aqui eu garanto, tá entendendo? Olha, até agora isso aqui era assim, né? Agora não sei se amanhã vai estar, né? Eu até brinco quando dá em aula, né, na EMERS, eu digo, olha, tudo que eu falar vale até o início da aula, né? Porque quando terminar a aula, eu não sei se o TSE já mudou a posição, tá entendendo? O entendimento já é outro, né? Quer dizer, por isso que logo no início eu falei que o conhecimento acumulado em direito eleitoral tem um peso, sim, mas não é como nas outras áreas do direito, porque você está pensando, olha, mas eu tive um caso exatamente, mas isso foi no ano passado, isso foi na outra eleição. A lei mudou? Não, a lei não mudou, mas o entendimento mudou, né? E agora é assim. Essa questão se é diplomação, se é eleição, né? Para a questão do fato superveniente, isso vai para cá e vai para lá, quer dizer, e é muito A difícil. súmula diz uma coisa, a corte diz outra, uma confusão danada, Exato. né? Ah, não, esse caso concreto, pega para cá, essa história de casos concretos também, cabe tudo, cabe tudo. Né? Você diz, não, eu não estou modificando o entendimento. É pela especificidade desse caso. Olha, todo caso tem a sua especificidade, não tem. Não, isso vale para qualquer coisa. Né? Então você não dá para você ter certeza, né? Olha, você pode ir por esse caminho, que pô, é certo. Não, é certo por essa decisão aqui. Agora, já mudou, né? Essa própria coisa de a impugnação de mandato eletivo passar a abarcar qualquer tipo de fraude, porque antigamente era o tradicional era o que? A fraude ao eleitor, né? Que era muito comum aquela história quando você podia substituir o candidato até a véspera da eleição, né? Então você lançava um candidato que certamente seria indeferido, mas era um candidato com peso político, com nome, com eleitorado, etc. e tal, você mantinha ele na campanha toda, a urna era inseminada com o retratinho dele, ele participava da campanha, na véspera ele renunciava, entrava outro e registrava na véspera. O legislador, depois de muitas fraudes nesse sentido, modificou para o prazo antes da inseminação de urna, né? Porque isso era uma coisa. Isso era fraude, isso era o motivo efetivo da impugnação de mandato eletivo, fraude ao eleitor. Né? Agora, cota de gênero não é fraude ao eleitor, fraude de gênero é fraude enfim, no próprio processo, né? E que deveria ser punido só quem participou da fraude ou se beneficiou, né? E o que não é o caso. Mas, enfim, o registro de candidatura, uma das coisas também problemática, desincompatibilização. Né? Esse ano Principalmente por conta da PEC que foi promulgada hoje, né? Na verdade, ela foi promulgada hoje. E a gente tem uma janelinha aí, porque existe a exceção dizendo, inclusive, que os prazos de desincompatibilização já ocorridos não haverá modificação, mas a gente teria prazo de desincompatibilização que começaria amanhã, dia 4. Não, depois de amanhã, dia 4, né? Hoje é dia 2. 3, Né? Dia 4. Hoje então, é 2, então, não, mas esse e está aí? deixando bem claro. Não, mas Né? esse está deixando bem claro. Que a gente vai para frente. Como é que diz aqui? Ele só faz a ressalva dos prazos já vencidos, já consumados, né? Que é assim que o legislador diz, já consumados. Cadê? Tem aqui. Não se aplica o prazo previsto no artigo 30. Não, deixa a conta. Fala aqui expressamente. Os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta emenda constitucional, estiverem a vencer, serão computados considerando-se a nova data de realização das eleições. B. Os vencidos serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Os prazos de 6 meses, os prazos de 4 meses, de 4 meses, esses já foi. Já foram.
Já foram. Quer É. dizer, quem saiu, saiu. Né? O que vai dar um tempo maior, né? Porque o prazo de 6 meses, por exemplo, desincompatibilizou, né? Em abril. Né? E vai ficar até eleição em dezembro. Né? Agora, grande preocupação Tem de uma todo mundo era pergunta esses prazos aqui. de 3 meses. Sim. E tem uma informação aqui, porque não vem o nome, né? Mas aqui está identificado como alvarenga. Ele fala que foi promulgada hoje, mas não foi publicada hoje. E se publicar dia 5? Aí eu entendo que se publicar dia 5 vai cair na mesma regra dos prazos que já estão preclusos, né? Mas não acredito que não vá publicar o mais rápido possível. Até porque é muito comum, o senhor já deve ter passado por isso também, e também alguns casos em que tanto a candidatura masculina tem voto zero ou pouquíssimos votos, são os casos de servidores públicos que utilizam do registro de candidatura para ficar 3 meses sem trabalhar. A gente sabe que tem isso. Não, sim, esses agora vão ser. Quer dizer, os dos 3 meses, não. Né? 6, né? Que são uma minoria, né? Ganhou mais tempo. Né? Mas agora também é o seguinte, com essa história de candidatura laranja, isso aí também vai diminuir um Vai pouco. entrar, Né? é uma discussão também. Quando começou a colocar precisar de mulher, né? Precisar de mulher para votar em nominata, né? Justamente procurava o quê? Funcionário público. Né? Ora, você vai ter aí 3 meses, né, de licença remunerada, não precisa fazer campanha, não precisa fazer nada. Né? Isso não é mais possível. Né? Eu vi ali o Alvarenga, é o da Comissão Eleitoral da OAB da Rio de Seccional. Janeiro. Luciano Sim. Alvarenga. Luciano Alvarenga. Tem o outro aqui perguntando assim, ó, quem já requereu a desincompatibilização até outubro deverá fazer uma ressalva prorrogando? Então, e aí, doutor Luiz Paulo, o que o senhor acha? Eu Como entendo que assim? Peraí, como é que... é porque a desincompatibilização, quando a gente pede, né, e aí é bom que fique bem claro, a gente segue a legislação eleitoral, mas também segue o Estatuto do Servidor Público. Então, seja servidor municipal, estadual, federal, tem que olhar o estatuto. E em alguns estatutos, quando você pede o requerimento de desincompatibilização, automaticamente você já bota do dia tal até o dia da eleição. Então, se você não determinou o dia da eleição, foi prorrogado, eu não vejo por que fazer um requerimento nesse sentido. Mas é aquela história, não, que a bunda não prejudica, depende do requerimento que foi feito. Mas eu entendo que a desincompatibilização está na lei eleitoral, é uma causa que pode te deixar fora da eleição e o objetivo justamente é que aquele servidor não se utilize do cargo para que tenha vantagem, não tem menor sentido ter que uma eleição que se prorrogou para 15 de novembro ter que fazer qualquer tipo de ressalva. Não, simplesmente o pedido que ele fez de afastamento simplesmente perde o objeto. Né? Ele vai continuar a trabalhar, né? E vai fazer o novo pedido 15 de agosto. Né? 15 de agosto. Não vai ele achar que só porque pediu agora para começar amanhã que ele vai ficar sem trabalhar esse tempo todo. Né? Mas eu acredito que não tenha sido essa a pergunta. A pergunta foi no caso dos que pediram, por exemplo, afastamento de 6 meses. Né? Então, ele pediu afastamento de 6 meses lá em abril, de 4 de abril a 4 de outubro, para participar do pleito eleitoral. Mas então, nesse sentido que eu entendo. Eu entendo que se a lei prorrogou, está prorrogado automaticamente. Não tem sentido ter que fazer qualquer tipo de ressalva. E diz expressamente que esses, com datas passadas, não se mexem. Ele vai ter, na verdade, um benefício que vai ganhar mais meses. Né? Enfim. Mas isso é um caso. Doutor Luiz Paulo. Caso, né? Aquela coisa de fiscal. Uma coisa que eu gostaria de abordar com o senhor, que é uma coisa que chama muita atenção em termos de registro de candidatura, é a questão do candidato subjúdice. A gente falou um pouquinho quando eu citei o caso que eu tive aqui, mas é muito interessante o que a gente esclarecer para quem está nos acompanhando e quem vai ouvir assistir essa live depois, porque ela vai ficar salvo sim no IGVT, Rafaela, a gente vai salvar.
E, assim, o que é um candidato subjúdice? E qual a consequência desse candidato subjúdice continuar subjúdice até o pleito eleitoral e deixar de ser subjúdice antes do pleito eleitoral? Só Bom, conseguiu entender minha pergunta? sim, sim, sim. Digo, isso vai fazer diferença se o registro dele virá a ser deferido ou não. Né? Ele Sim, pode estar sob júdice com o pedido deferido, em primeira instância, e está sob júdice porque o impugnante, seja o Ministério Público, seja o candidato, outro candidato, o partido, entrou com recurso. Né? Então, ele está com o registro deferido, os votos dele vão ser computados, mesmo quando, se não terminar o processo até a eleição. Né? Agora, se ao contrário, o pedido dele foi rejeitado, ele recorreu, está sob júdice, ele recorrendo, então ele está com o registro negado. Né? Os votos dele vão ser contados em separado. Né? Se ele vencer, os votos voltam. Se ele perdeu, aqueles votos nunca existiram. Né? Quem saiu perdendo foram só os eleitores que votaram nele, porque os votos foram nulos. Né? Agora, o eu grande provoquei a prejuízo... discussão justamente por isso. Porque a provocação foi nesse sentido mesmo, dessa diferença. Porque existe uma grande diferença quando você a gente costuma brincar, quando a sua largada é bem sucedida, né? Quando a sua largada, você já sai com o registro deferido. E aí, se ele vem supervenientemente ser indeferido por uma reversão desse deferimento no tribunal, os seus votos vão ser computados. E lembrando que a gente está falando de praticamente é, dos efeitos numa eleição proporcional, porque cai os votos para a legenda, né? Computa para a legenda e aumenta o coeficiente daquele partido. Agora, se você queima na largada, como a gente costuma falar aqui, ou seja, quando você sai da primeira instância indeferido, aí você tem que rezar para o seu registro ser julgado quanto antes para que seus votos possam ser computados, porque senão você vai passar a campanha inteira com problema e a sua coligação, agora não tem mais coligação, né? Mas o seu grupo inteiro, o seu partido inteiro pode sofrer grandes prejuízos com a falta de seus votos. E aqui na comarca de Campos a gente teve esse problema na última eleição, um candidato que teve mais de 2.500 votos, né? Ele, infelizmente, perdeu em primeira instância e não conseguiu reverter e o partido ficou sem os 2.500 votos, poderia ter feito mais um se esses votos fossem computados. Então, é muito complicada essa questão desse time do registro. Né? Eu costumo criticar muito isso, esse time do registro, porque causa um prejuízo não só para o candidato, causa um prejuízo para toda aquela legenda, porque o que é subjúdice para o eleitor? Tem eleitor que não entende o que é subjúdice. O que fica, está impugnado. Né? Está impugnado. O concorrente vai dizer isso. Está sob júdice, quer dizer, ele está impugnado, não vai ganhar, não, vai perder teu voto. Agora, antigamente, não era assim. Antigamente, se o subjúdice ultrapassasse a eleição, ele sendo recorrente ou recorrido, tanto fazia, os votos eram computados. Como normalmente não se conseguia a finalização do processo até a eleição, até porque juridicamente era interessante manter aquele candidato, mesmo você sabendo, olha, ele vai perder, não tem jeito, o registro vai ser indeferido, já foi indeferido, vai ser mantido indeferido, mas se a gente conseguir empurrar até a eleição, o partido aproveitava, o que também era um incentivo à chicana, não tem dúvida, né? E quase que a fraude. Um candidato com grande popularidade, mas que é certo que não tem condições de Puxador elegibilidade. de Mas, legenda, né, que a gente chama. exato, um puxador de legenda que a gente sabe que já nasceu morto. Né? Mas, como ele é puxador de legenda, tem popularidade, se a gente conseguir esticá-lo, né, até a data da eleição, o partido vai aproveitar. O que era, de uma certa maneira, uma fraude, né? Não tem dúvida nenhuma. Né? Mas, lógico, é direito de ação, né? Direito enfim, de recorrer, né? Mas só que a legislação é que era falha.
essa mudança, quer dizer, olha, está sob júdice, ou seja, já saiu, né? Já queimou logo na largada, né? Esses votos não vão aparecer. Tudo bem, pode ser até que ele ganhe lá na frente, né? Ganhou lá na frente, os votos estão guardadinhos ali na gaveta, né? Para contar, de vez em quando, de repente, não é nem ele o beneficiado, né? É outro do partido dele que, com os votos dele, vai assumir, né? Porque vai mudar a composição da legenda. Aí um outro que não tem nada a ver com essa história de outro partido, coitado, já tomou posse, já está lá, todo contente, já levou a família para a posse e tudo mais. Ele que sai porque mudou Aí você tem que fazer a a ordem. retotalização dos votos, né? E aí A o gente outro sabe cai bem, assim. E é sem nem entender interessante. por que caiu. Exato. Porque não é do meu partido, o que eu tenho que ver com aquele cara? Estou querendo, mas realmente na redistribuição, na recontagem de redistribuição, ele que deu azar de sair. Próxima vez ele trata de ter mais votos para não ficar com esse problema, né? O que eu acho interessante, doutor Luiz Paulo, é a gente pontuar e, em relação a essa questão do candidato subjúdice, em relação até partido político, é analisar a possibilidade ou a impossibilidade de um sucesso numa ação dessa e o risco assumido. Porque eu costumo dizer o seguinte: agora a gente tem prazo para substituição de candidato. Então, se até aquele prazo de substituição eu não conseguir reverter a situação daquele candidato. Eu estou vendo que ele poderia ser um candidato que traria votos para a legenda, que alavancaria a legenda, ou que poderia fazer um vereador, um deputado, enfim. E estou vendo que a presença dele, os votos indo para ele, não vão ajudar a legenda, muito pelo contrário, vão enfraquecer. Eu acho que é o momento é o time para que se pense na substituição desse candidato, né? Porque a legislação é muito complicada. Porque a legislação é muito complicada. Porque, veja bem, se você vota um número errado, um número vai para a legenda. Mas se você vota um candidato que está sob júdice, o voto não vai para a legenda. Sim, mas em compensação, se você pudesse aproveitar, como podia antigamente, né, um voto num candidato claramente inelegível, claramente sem condições de elegibilidade, você está incentivando a fraude, né? Então eu coloco, olha, eu vou colocar o registro de candidatura de um cantor famoso, de um atleta, de um jogador de futebol. Pô, mas ele nem é filiado ao partido, deixa isso para lá. Não. O que me interessa é o nome dele, para ele ser puxador de legenda, né? O registro vai ser indefinido no final? Vai. Mas se eu puder aproveitar os votos dele, quer dizer, então isso foi uma maneira de frear esse tipo de fraude, né? Agora, essa questão de substituição, com o prazo de campanha que a gente tem hoje, entre o registro e a eleição, eu digo nem hoje, né, mas 45 dias. Dias, né? É muito pouco, né? É muito pouco. Você, quando tiver a decisão do registro em primeiro grau, você, de repente, já passou metade desse tempo, né? Aí você vai avaliar a desistência dele para poder botar outro no lugar, já praticamente acabou, já teve eleição. Mas o prazo é muito curto, né? Reduziu, depois da reforma, reduziu muito, né? Esse é um ano, já está sendo, né, totalmente atípico, porque, além da questão do prazo, como é que vai ser a mobilidade na campanha, né? Isso vai beneficiar alguns candidatos, algum tipo de candidato, e prejudicar muito outro perfil de candidato. Quer dizer, o candidato do corpo a corpo, o candidato de sola de sapato, de andar, de cumprimentar, com pandemia, vai ser uma coisa muito complicada. Quer dizer, como é que o sujeito vai... Primeiro que ele não pode aparecer, Luiz Paulo, já está de máscara. Deixa eu interromper só para agradecer a presença do senhor, porque como tem tempo de live, como já começou o cronômetro aqui, a gente tem menos de 10 segundos. Eita. Eu não gostaria de terminar a live sem agradecer a presença do senhor e já deixar um convite para uma próxima oportunidade, porque o tema é amplo e muitas